homem, Hervé Falciani, ex-funcionário do banco HSBC em Genebra, na Suíça. Em posse de documentos confidenciais sobre contas secretas que revelariam supostos esquemas de evasão fiscal, deu origem a uma investigação que ficou conhecida como Swiss Leaks, o vazamento suíço. Os documentos que vazaram em 2008 trazem dados sobre movimentações financeiras de 106 mil clientes de 203 países que entre 2006 e 2007 movimentaram valores superiores a 100 bilhões de dólares. As informações foram entregues ao jornal francês Le Monde e compartilhadas com o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, o ICIJ, entidade sem fins lucrativos que promove a colaboração entre jornalistas de vários países, incluindo o Brasil. Entre os correntistas estão mais de 8.500 brasileiros e parte deles está envolvida em casos de suspeita de desvio de dinheiro público ou fraudes em instituições financeiras. Os desdobramentos das investigações do Swiss Leaks são o tema do debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre o caso que veio a público no início de fevereiro e foi chamado de Swiss Leaks. Para essa conversa, convidamos Lino Bocchini, que é jornalista e editor de mídia online da Carta Capital, e Marco Aurélio Florencio Filho, presidente da Comissão de Direito Penal Econômico da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo. Bem-vindos. Obrigado. Um escândalo financeiro com repercussão mundial que envolve a filial suíça do banco HSBC e milhares de correntistas. O caso chama a atenção pelo volume dos valores envolvidos e também pela possibilidade da existência de uma série de crimes financeiros ao redor do globo. O que o Swiss Leaks trouxe à tona? Lino, o que veio à tona com o Swiss Leaks que a gente já não soubesse? Que a gente já não soubesse aí ser pouca coisa, né? Mas eu acho que sempre é interessante a gente, quando isso acontece, porque escancara para a sociedade, enfim, para o mundo, um pouco do funcionamento da própria sociedade inteira, como ela funciona, né? E das suas estruturas financeiras, isso, né? Não só das estruturas financeiras, né? Assim, há entre as contas ditadores políticos de centenas de países, empresários dos mais variados tipos do mundo inteiro, artistas, personalidades, esportistas, enfim. Mesmo a gente tendo pego um recorte muito específico, basta lembrar que é que nem se tivesse, sei lá, esse quadro aqui atrás, a gente tivesse pego um recorte de 2 dessas 1.000 pessoas que estão no quadro, porque a gente está falando de um único banco, de um único paraíso fiscal, em um pequeno espaço de tempo, de 2 anos. Né? Você só... Em uma agência. Em uma agência. Então, de Genebra. Você imagine se pegasse o HSBC inteiro, ou todos os bancos suíços, ou todos os bancos de todos os paraísos fiscais do mundo, o quadro que não estaria traçado, né? Isso que eu acho que é bom a gente lembrar, né? É um recorte muitíssimo específico e muito pequeno perto do conjunto geral da obra, e mesmo assim já estão vindo todas essas revelações à tona, que, na minha opinião, são muito bem-vindas. Marco, do ponto de vista legal, jurídico, né? A gente sabe que ter conta no exterior não é um crime por si só. Perfeito. No entanto, como separar o joio do trigo? Quer dizer, como usar paraísos, como fazer com que contas no exterior, que podem ser usadas pelos cidadãos mundo afora, de acordo com as legislações de cada país, enfim. Perfeito. Mas a gente também sabe que elas acabam sendo usadas, sobretudo nos paraísos fiscais, como espaço para lavar dinheiro, para fazer sonegação fiscal, para, enfim, esconder, né, dinheiro ilícito, por exemplo, de propina, de corrupção, como parece ser o caso, ou há suspeitas, no caso de contas brasileiras, de gente sob suspeita, aqui no caso dos cartéis dos trens e metrôs, e metrô em São Paulo, dos escândalos do Congresso Nacional e do Governo Federal na Petrobras, enfim, entre outros situações ou escândalos que há pessoas sob suspeitas e que teriam também contas no HSBC de Genebra. Como separar aquilo que é lícito em termos de uma conta internacional daquilo que pode ser usado como anteparo para a prática de crimes ou do resultado do crime, que é então fazer evasão fiscal, esconder o
dinheiro e assim por diante. Perfeito. Aqui a gente tem que individualizar que serão realizadas 3 frentes. Acredito que a primeira frente é para um órgão criado pela Lei de Lavagem de Dinheiro, que é o COAF, vinculado ao Banco Central. Então, com atividade conjunta, vão analisar se esse dinheiro saiu do país, né, ou, através de cooperação jurídica internacional, como esse dinheiro estava fora do país e se o Banco Central estava notificado e formalmente ciente de que existiam essas contas fora do país. Com a aparência de alguma irregularidade no COAF, provavelmente será instaurado um inquérito policial na Polícia Federal, nas delegacias especializadas para investigar esse tipo de crime, um crime contra o sistema financeiro nacional e lavagem de capitais, para ver se há algum ilícito penal a ser analisado. Também, no caso da sonegação fiscal, a Receita Federal vai instaurar um procedimento para também verificar se houve alguma manobra para ludibriar o fisco. Então, há também interesse, né, em recebimento de tributos e a Receita Federal certamente irá também instaurar esse procedimento administrativo tributário. Importante ter em mente é que, como você bem falou, manter a conta no exterior, por si só, não se configura crime. Né? Até há uma circular do Banco Central que possibilita brasileiros a terem até 100 mil dólares fora do país, sem notificar o próprio Banco Central. A partir desse valor, aí precisa ser obrigatoriamente notificado o Banco Central de que existe essa conta. Porque se não for notificado, mesmo sendo dinheiro que foi tributado, mas que há uma figura autônoma de crime de não notificação ao Banco Central e a manutenção dessa conta. Uhum. E Lino, do ponto de vista político, portanto, né? Quer dizer, a gente está olhando para um cenário no Brasil de um conjunto de escândalos, de muita gente sob suspeição, de um jogo político, né, de forças, inclusive, de disputa política entre partidos, entre interesses de grupos privados, na mídia, nas empreiteiras e assim por diante. E o aparecimento de uma suspeita desse porte, né, com nomes de grandes empresários, com nomes de políticos de há 10 anos atrás, políticos vinculados à privatização de empresas brasileiras naquela época, vinculados a campanhas eleitorais presidenciais e assim por diante, colocam mais uma luz sobre, digamos, uma condição talvez já de esgotamento da estrutura do Estado brasileiro, caso essa suspeição de que o dinheiro, ou pelo menos parte dele que está no exterior, serviu a fins escusos e ilegais, né? Como pensar essa situação a qual o Brasil hoje chegou e está podendo ver, né? Porque provavelmente esse tipo de coisa acontecia há bastante tempo, tanto é que esse escândalo é de 10 anos atrás e a gente não tinha notícia disso. Quer dizer, hoje a gente está tendo notícia e como superar esse tipo de problema? Pois é, eu acho que o mais importante é que o caso ele adiciona um pouquinho mais de transparência, sempre lembrando que é um pequeno recorte, e um pouco mais de complexidade nesse debate todo, né? Assim, não existem respostas fáceis, não existem soluções mágicas ou simples, né? Sob esse recorte político é bastante interessante, por exemplo, acabou de ser divulgado os políticos que estão na lista, os políticos brasileiros ou familiares de políticos ou pessoas que foram políticas que estão na lista do chamado Swiss Leaks. Há, por exemplo, 2 filhas do ex-prefeito e ex-governador Paulo Maluf. Né? Sabe-se que as contas dele, pessoais, estavam nas Ilhas Caimã, que é um outro paraíso fiscal. Então, de novo, essa questão do recorte. Mas ali apareceram 2 filhas dele. Não significa necessariamente que é dinheiro ilegal. Porém, há contas com alguns milhões de dólares no nome de 2 filhas do Maluf. Tem filhos do Lacerda, prefeito de Belo Horizonte, também estão na conta. Tem um vereador do PT do Rio de Janeiro, também está na conta. Tem o Márcio Fortes, que comandou, foi presidente do BNDES no fim dos anos 80, começo dos anos 90, e comandou todo o início do processo de privatizações, foi o responsável maior pela privatização de 17 empresas. Por muitos anos, o Márcio Fortes, por diversas eleições, foi o principal doador, pessoa física, para as campanhas do PSDB e chegou a ser tesoureiro tanto do Fernando Henrique quanto do Serra. Isso prova algo? Não.
Em princípio, não. Porém, basta a gente ver assim, os tesoureiros eles estão no foco das atenções, tanto nos escândalos da Petrobras, como em outros relacionados à da Operação Lava Jato. De certa forma é didática, eu acho que a gente tem que saudar essas informações, né? Eu não acho que seja ruim que elas estejam aparecendo, apesar de eu sei que juridicamente esses dados são protegidos e por aí vai, mas acaba tendo um benefício, né? Assim, acaba sendo muito didático e interessante para o país todo que isso apareça, né? Assim, até para mostrar que, por exemplo, se você tem um atraso nas obras do metrô de São Paulo, você tem 2 altos executivos do metrô de São Paulo que estão nessa lista. 2 altos executivos justamente que trabalhavam na época onde foi formado o cartel que favoreceu a Alstom, que já está comprovado que foi um caso que provocou desvios bastante vultuosos e acabou atrasando as obras do metrô. Um desses executivos ainda tem cargo no metrô de São Paulo. Então, tudo isso precisa ser visto. O Márcio Lacerda é prefeito de Belo Horizonte, e por aí vai. O vereador do PT do Rio de Janeiro, me fugiu agora o nome dele, tem ainda o mandato, enfim. Tudo isso tem que ser visto com bastante calma para não acusar ninguém, mas há que se investigar a fundo todos, sem dúvida, independentemente da coloração partidária. Agora, o sistema financeiro, de algum modo, sob o capitalismo e essa questão da globalização, acaba, de algum modo, favorecendo, né, situações, para nós, pelo menos, para o público leigo, curiosas, né? Então, eu sei que ter contas sigilosas e numeradas não faz parte da legislação do Brasil, mas na Suíça e em outros paraísos fiscais isso é possível, por exemplo. Agora, ao ter contas numeradas e sigilosas, isso também não é um atrativo para aqueles que não querem aparecer em relação aos seus bens, ao seu patrimônio, seja por que razão for, quer dizer, pode não ser por uma razão ilícita, pode ser só por uma razão de segurança, para não dar publicidade para os seus bens, mas também para razões ilícitas, quer dizer, para não aparecer o fruto de um dinheiro que eu não posso comprovar, por exemplo, Marco. Eu teria que analisar a legislação de cada país nesse caso concreto. Certamente, pela nossa ótica, sim. Mas essas numerações não significa que elas não podem ser abertas e a gente descubra quem são as reais pessoas que movimentam essas contas. E elas são abertas sob pedido de justiça? Sim, cooperação jurídica internacional, do qual a Suíça tem relação com o Brasil. Então, a solicitação pelo Ministério da Justiça, que seria o caminho, a autoridade suíça competente, faria com que fossem abertas essas informações. A questão financeira ela é muito complexa, não é? Perceba que a nossa legislação, apesar de ser uma legislação até muito dura com relação ao sistema financeiro, ela é datada de 1986. A gente, inclusive, quando o Brasil vivia um momento de instabilidade econômica muito grande. A legislação tributária, apesar das diversas atualizações, é de 1990. Então, a gente já está aí com 2 legislações com bastante tempo. Talvez alguns tipos penais, alguns crimes, nem justificáveis a sua existência, até por um equilíbrio da economia brasileira. Uhum. Essa medida que alguns países têm de deixar ter contas numeradas, para a gente, em pode causar a espécie de imaginarmos que há uma ludibriação do porquê ou querer se ocultar. Mas, na verdade, isso é apenas um aperfeiçoamento para esses países, de fato, da proteção dos seus correntistas. Uma questão, a Europa em si, eu não vou pegar nem o caso da Suíça, a Europa em si tem uma preocupação muito grande com a privacidade, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Mas são 2 modelos bem diferentes. E com essa questão das contas bancárias, que eu acredito que seja um dos pontos mais sensíveis de privacidade, alguns países, de fato, adotam algumas medidas que, no olhar da América, parece que há uma pretensão de se ludibriar. E, às vezes, de fato, é utilizado para ludibriar. Porque quem ocupa, quem faz os investimentos são americanos, talvez com outras finalidades que não os próprios europeus quando fazem a abertura dessas contas. Mas também a gente não pode esquecer que a Itália, recentemente, é um dos países, se não o que tem mais corrupção na Europa, também se valem de países que têm uma maior proteção de sigilo
para abrirem suas contas. O que leva a crer também que possa haver uma finalidade de ludibriar. A dificuldade que a gente tem é porque nunca vai existir uma medida 100% eficaz. O que a gente precisa é ter formas de controle mais eficaz. Então, essa forma de ver a origem o quanto a pessoa recebe e o quanto tem disponível. Se isso não é justificativa, por exemplo, de herança ou algo do gênero, já não bate... Se é compatível, né? Então, o isso quanto é eu chamado tenho para numa explicar. conta numerada na Suíça e o quanto eu tenho de patrimônio, posso fazer frente a esse valor depositado. Perfeito. Uma pessoa que ganha 20, 30 mil reais, manter fora 5 milhões, 10 milhões, e aí você diz, pode ser herança? Pode, mas olha, seu patrimônio está declarado aqui no Brasil em 800 mil reais. Como é que você alcançou 5 milhões de dólares lá fora, 10 milhões de dólares, quando não é 100 milhões de dólares? Então, porque os números cada vez mais se distanciam do quanto a pessoa recebe no país. Você tem alguma origem, você tem alguma atividade fora, né? Porque brasileiros ou pessoas residentes no Brasil, elas precisam notificar essas autoridades competentes, inclusive o que está lá fora de circulação de moeda, né? Isso para controle das próprias finanças nacionais. Você ter previsão do quanto pode sair do país ou quanto pode ingressar e isso trazer uma estabilidade econômica interna. Então, por conta disso, essas medidas, quando não conseguem se justificar, de fato, fica latente a origem de um ilícito, quando não um ilícito criminal. Ok, eu preciso fazer um rápido intervalo e a gente já volta.